Você já passou a vida inteira com medo do narcisista, com medo da raiva dele, com medo de ser abandonado, com medo de provocar mais uma crise. Mas se eu te dissesse que existe uma forma de inverter completamente esse jogo, de fazer com que ele tenha medo de você? Não estou falando de vingança, não estou falando de virar um monstro. Estou falando de uma mudança tão profunda no seu comportamento que vai fazer o narcisista repensar cada movimento que faz na sua direção. E quando você entender o que vou te ensinar hoje, tudo vai mudar. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar não só a estratégia psicológica por trás disso, mas também a frase exata que desarma qualquer pessoa narcisista. Antes de você aprender a fazer o narcisista ter medo de você, você precisa entender uma coisa fundamental. Narcisistas têm duas ansiedades opostas que controlam todo o comportamento deles. A primeira ansiedade é o medo do abandono. Isso mesmo, apesar de toda a arrogância, todo o controle, toda a frieza, o narcisista tem pavor de ser abandonado. Porque sem você, ou sem alguém para alimentá-lo com atenção, validação e energia emocional, ele desmorona. Ele precisa de você muito mais do que jamais vai admitir. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Esse medo do abandono só funciona na fase de idealização. Sabe aquela fase inicial, quando ele te tratava como se você fosse a pessoa mais especial do mundo? Pois é, nessa fase, a ameaça de abandono é devastadora para ele. Já na fase de desvalorização, quando ele começa a te criticar, te humilhar, te descartar emocionalmente, o narcisista desenvolve a segunda ansiedade, que é o medo de aniquilação. Nessa fase, ele te vê como uma inimiga, como uma ameaça ao ego frágil dele. E é aí que ele fica vulnerável de um jeito completamente diferente. Agora, preste atenção, porque isso aqui é ouro puro. Narcisistas têm uma hierarquia do que mais importa para eles. No topo dessa hierarquia está a imagem pública, a reputação. Como eles são vistos pelo mundo, eles vão proteger isso a qualquer custo. O narcisista pode te humilhar em casa, te destruir emocionalmente em privado, mas na frente dos outros, ele é o marido perfeito, o pai dedicado, o profissional exemplar. Embaixo disso está a manipulação direta de você, o controle, a desvalorização, as mentiras. Isso é importante para ele, mas é secundário. Então, quando você quer fazer um narcisista ter medo de você, você precisa ameaçar o que está no topo. É a imagem que ele construiu tão cuidadosamente para os outros. Não estou dizendo para você expor ele publicamente, porque se você fizer isso, você perde sua alavancagem. Estou dizendo para você ameaçar silenciosamente essa exposição, para ele sentir que você tem esse poder, mas que você ainda não usou. Quando o narcisista percebe que você não tem mais medo dele, que você está emocionalmente desconectada e que você tem informações, provas ou simplesmente clareza suficiente para destruir a imagem dele se quiser, então ele congela. Sim, meus amigos, ele vai sentir tanto medo de ser exposto que ele vai congelar diante de você e vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa com você. Agora, existe uma arma muito mais poderosa que você pode utilizar contra o narcisista. Essa arma se chama desapego emocional. Isso é a coisa mais poderosa que você pode fazer com um narcisista. Não é gritar, não é confrontar, não é provar que você está certa. É desapegar emocionalmente dele. Narcisistas se alimentam das suas reações, das suas lágrimas, da sua raiva, do seu desespero. Cada vez que você explica, justifica, implora ou se defende, você está dizendo para ele: você ainda tem poder sobre mim. Mas quando você parar de reagir, quando você mantém a voz calma, o rosto neutro e simplesmente não se importa mais com as provocações dele, então ele perde o chão.
Isso não significa que você não sente nada. Você pode sentir raiva, dor e frustração, mas você escolhe não entregar essas emoções para ele. Você escolhe não alimentar mais o vampiro emocional. E olha, no começo ele vai tentar mais forte. Ele vai aumentar as provocações, vai fazer você de louca, vai fazer drama, vai oscilar entre carinho falso e crueldade, porque ele quer desesperadamente te puxar de volta para o jogo. Mas se você mantém a firmeza, se você não cede mais, ele vai perceber e pensar: essa pessoa não é mais minha fonte de energia. E se você está precisando recuperar sua força emocional depois do abuso, eu tenho um presente para você: o Diário de Reconexão Emocional, 21 dias para se reencontrar. É gratuito e o link está na descrição desse vídeo. Baixe agora. Então, agora vamos à parte mais poderosa desse vídeo. Existe uma frase que muda completamente a dinâmica de poder com um narcisista. E essa frase é: eu não estou disponível para essa conversa. Só isso, simples, curta e poderosa. Por que essa frase funciona? Porque ela faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela estabelece um limite claro sem precisar se explicar. Você não está entrando no jogo de justificar, argumentar, defender ou explicar. Você está simplesmente encerrando a interação dos seus termos. Segundo, ela tira o combustível emocional que o narcisista precisa. Ele quer te puxar para um debate sem fim, onde ele pode mudar as regras, distorcer suas palavras e te fazer duvidar da sua própria sanidade. Mas quando você diz: eu não estou disponível para isso, você corta o ciclo. Terceiro, essa frase comunica controle. Você está dizendo: eu decido com quem eu converso, quando eu converso e sobre o que eu converso. E nesse momento, com você, sobre isso, eu não estou disponível. Agora, prepara o coração, porque no começo ele vai reagir mal. Ele pode te chamar de fria, de evitativa, de imatura. Pode fazer escândalo. Pode bancar a vítima. Tudo isso são táticas para te fazer voltar atrás, para te fazer sentir culpada e quebrar o limite. Mas aqui está o segredo. Você não precisa se defender dessa acusação também. Se ele disser: você está sendo fria, você pode simplesmente repetir: eu não estou disponível para essa conversa, e se retirar fisicamente ou emocionalmente. A repetição calma, firme e sem emoção dessa frase quebra o padrão dele. Ele percebe que você não é mais controlável. E isso, meus amigos, aterroriza o narcisista. Mas aqui está a verdade mais importante que eu preciso te dizer. Fazer o narcisista ter medo de você não é sobre uma frase ou um momento dramático. É sobre consistência. É sobre você estabelecer limites e mantê-los. É sobre você dizer não e realmente não voltar atrás. É sobre você se retirar emocionalmente de cada provocação, de cada drama fabricado, de cada tentativa de te puxar de volta para o caos. Narcisistas funcionam em ciclos. Eles provocam, manipulam, fazem charme, culpam e repetem. Quando você quebra esse ciclo de forma consistente, você se torna imprevisível para ele. E narcisistas odeiam o que eles não conseguem prever ou controlar. Você não precisa ser perfeita. Você vai escorregar às vezes, vai sentir culpa, vai duvidar de si mesma. Mas cada vez que você volta para o seu centro, cada vez que você reafirma seu limite, você estará construindo algo que o narcisista não poderá destruir: a sua própria confiança em você mesma. E quando você confia em você mesma, quando você não precisa mais da aprovação dele, quando você sabe o que viu, o que sentiu e o que viveu, independente do que ele diz, isso é o que faz você ser intocável. E é isso que faz ele ter medo. Então, resumindo tudo o que você aprendeu hoje, narcisistas têm 2 ansiedades: medo do abandono na idealização e medo da aniquilação na desvalorização. Use essas ansiedades estrategicamente.
Ameace a imagem pública dele sem realmente expor. Mantenha sua alavancagem. Pratique o desapego emocional. Suas reações alimentam ele. Seu silêncio desarma. Use a frase: "Eu não estou disponível para essa conversa." E repita com calma e firmeza. E acima de tudo, seja consistente. Não é o momento que muda tudo. É sua postura repetida dia após dia. Você merece paz. Você merece respeito. Você merece ser tratada com dignidade. E se alguém não consegue te oferecer isso, você tem todo o direito de simplesmente não estar mais disponível. Antes de ir, não esquece de baixar o Diário de Reconexão Emocional pós-abuso. 21 dias para se reencontrar. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. É totalmente gratuito e vai te acompanhar nessa reconstrução. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, deixe seu like abaixo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me conta nos comentários, você já usou alguma dessas estratégias com o narcisista? Como foi a reação dele? A gente se vê no próximo vídeo. Cuide de você. Você é mais forte do que imagina. Até mais!